Bom dia a você que está aí também do outro lado, em algum dia, algum lugar. Que o nome de Jesus também te alcance. Alegria imensa, mais uma vez, abrir a Bíblia e abrir a boca. E eu faço isso hoje no Salmo 121. Pelas minhas contas, este é o 9º domingo seguido, quando estamos lendo juntos os Salmos, este livro da Bíblia, esse compêndio de poesia, de hinos, esse compêndio bíblico de orações, os Salmos. E hoje eu leio com você o Salmo 121. Cântico de peregrinação. Diz assim a palavra de Deus: levanto os meus olhos para os montes, elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. Aquele que te guarda se manterá alerta. Sim, o guarda de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o que te guarda. Como sombra, como uma sombra que guarda, Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a sua vida. O Senhor guardará a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Guimarães Rosa disse que perigosa não é nem a saída nem a chegada, perigosa mesmo é a travessia. Esse é um salmo chamado um salmo de travessia. Aqui dentro dos salmos, no saltério, os salmos de 120 ao 134 são chamados os salmos da peregrinação, os salmos da subida, e por isso também chamados os salmos dos degraus. Jerusalém é a cidade mais alta de Israel, e todo mundo que vai a Jerusalém sobe. Embora Jerusalém esteja no sul, em Israel, a Galileia está ao norte, a Jerusalém está ao sul. Quem vai para Jerusalém sobe. Jerusalém está edificada sobre o Monte Sião. Lá está o templo. E estes salmos de peregrinação, eles eram cantados enquanto o povo de Israel ia em romaria para Jerusalém, pelo menos 3 vezes ao ano, na festa dos tabernáculos, na festa do Pentecoste e na festa da Páscoa. 3 grandes celebrações, 3 grandes festivais em Israel, e o povo ia em peregrinação, subindo para Jerusalém. E enquanto seguia em romaria, cantava, fazia a travessia cantando os salmos de peregrinação, como este, o Salmo 121. É um salmo de travessia, é um salmo de subida. E os intérpretes bíblicos vão dizer que essa subida não é apenas uma subida no sentido de um trânsito topográfico. Eles não estão apenas subindo o monte, mas eles estão subindo em direção ao templo. Eles estão, simbólica e metaforicamente, subindo em direção a Deus. É um salmo de peregrinação para uma celebração, para uma festa, mas é um salmo de peregrinação ao encontro ou em busca de Deus. E nós estamos lendo os salmos como respostas de Deus para a nossa saúde mental.
a nossa saúde não apenas psíquica e emocional, mas a nossa saúde do corpo, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde integral. Nós estamos lendo os Salmos com essa referência de que eles nos apontam caminhos para uma vida cheia de saúde e de saúde plena. E quando eu penso em saúde mental e as grandes enfermidades da alma, que eu diria são as enfermidades contemporâneas da alma ou as enfermidades da alma contemporânea, eu penso que entre as grandes enfermidades e entre os grandes conflitos e entre as grandes questões que nos abalam, nos trazem sofrimento, desconforto, está a insegurança, que é própria da nossa condição de vulnerabilidade. Nós, seres humanos, nós somos precários, nós, seres humanos, somos vulneráveis. Mas os dias que estamos vivendo, esse tempo, esse nosso tempo, e eu me refiro, inclusive, a esse nosso tempo no nosso país, no nosso Brasil, claro, um tempo antenado com tudo que está acontecendo no mundo. A gente convive com uma guerra na Ucrânia, a gente convive com um genocídio em Gaza, a gente convive com as alterações climáticas, por exemplo, o que aconteceu agora na Espanha, em Valência, e o que aconteceu no começo do ano no nosso Brasil, as enchentes, as chuvas que devastaram o Rio Grande do Sul. Nós convivemos com estas alterações do humor do nosso planeta, e essas alterações do humor do nosso planeta trazem para nós muito sofrimento. Não é a chuva que é má, é a condição de estruturação das nossas sociedades e das nossas cidades que não nos deixa seguros quando chove. O problema não é chover. O problema é o que a chuva encontra quando cai. Em vez de encontrar a terra, ela encontra o asfalto. E em vez de encontrar caminhos para que corra a água na direção de produzir vida, essa água encontra lixo. Essa água encontra entupimentos, essa água encontra entulhos que fazem com que o lixo que a gente produz na nossa sociedade saia dos esconderijos, ou esse lixo sai de debaixo do tapete para onde nós o empurramos, e ele vem para a superfície, ele flutua, ele boia ao nosso lado, trazendo a nossa própria imundície de volta para a nossa cara. E trazendo com isso não apenas a destruição da nossa realidade, mas trazendo todo tipo de enfermidade, trazendo todo tipo de sequela que o lixo traz quando penetra na nossa vida, penetra no nosso corpo, penetra na nossa alma. O lixo nos destrói, mas o lixo fomos nós mesmos que produzimos. A gente convive com isso, a gente convive, por exemplo, com a insegurança econômica, desemprego, precarização do trabalho. Toda vez que eu pego um Uber, eu peço licença para entrar no Uber, com licença. Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu sempre pergunto, que horas você começou, até que horas você vai? Eu pergunto, quantas horas você trabalha por dia? Eu nunca encontrei um motorista de Uber que me respondesse menos de 12 horas. Já encontrei 14, já encontrei 16. É muito difícil, né? Esses dias eu estava gravando um especial de Natal, fui convidado para gravar um programa de Natal e o entrevistador disse assim, pastor, onde Jesus vai nascer nesse Natal?
eu disse, Jesus vai nascer provavelmente na garupa de uma motocicleta que está fazendo entrega de aplicativo. Acho que os entregadores de aplicativos de moto, e tem o pessoal que entrega de bike, que trabalham 10, 12 horas por dia, com chuva, com sol. E não sei se você já observou, já percebeu, os entregadores de aplicativos, muitos deles têm a esposa, a companheira, a namorada na garupa. Eles vão entregar aquilo que você pediu, mas a namorada está na garupa, eu vejo na rua. E eu penso, aí é a minha imaginação, eu nunca parei para perguntar. Eu penso o seguinte, o camarada trabalha 14, 16, 12 horas por dia naquela moto, não tem tempo nem para ver a namorada. Aí a namorada, na folga dela, do trabalho dela, vai no trampo com ele, para pelo menos ficar abraçadinha ali enquanto ele entrega a sua pizza. É precário você saber que os jovens hoje vão fazer um curso superior, mas eles não têm certeza que eles vão se formar em engenharia e vão trabalhar como engenheiros. Pode ser que ele trabalhe como entregador de aplicativo. A precarização do trabalho no sentido do desmantelamento das leis de proteção ao trabalhador. O envelhecimento do nosso país, será que a gente vai ter a previdência social para pagar a nossa aposentadoria? É o que todo mundo fala, né? Que não vai ter dinheiro, porque o Brasil está envelhecendo, é mais gente, daqui a pouco vai ter mais gente recebendo a aposentadoria do que gente trabalhando e contribuindo. E aí vai faltar, o governo não vai ter dinheiro para pagar a nossa aposentadoria. A gente olha para o futuro e fala assim, será que vai dar? Como é que a gente vai viver quando envelhecer? Já está difícil a gente encontrar emprego hoje, será que quando a gente envelhecer a gente vai ter condição de subsistência e de sobrevivência? Essa insegurança toda da questão econômica, da questão da nossa sobrevivência no mais básico, ela é muito grave, ela é muito cruel, mas eu penso, inclusive, que ela não é a pior das inseguranças. Existe uma insegurança psíquica, emocional. A gente sai de casa, não sabe se vai voltar, violência nas ruas. A discussão que a gente tem sobre o nosso prefeito fez ou não fez um pacto com o PCC? O candidato fez ou não fez um pacto com o PCC? É o crime organizado quem manda no Rio de Janeiro, ou é o governo, é a polícia ou é a milícia? O que está acontecendo em São Paulo? É polícia ou é milícia ou é crime? Como é que a gente vive nisso? Como é que, por exemplo, eu li o Bruno Paes Manso, inclusive gravei um podcast com ele. O Bruno Paes Manso é um sociólogo que escreveu um livro chamado, o título do livro é A Cruz e o Fuzil. E ele diz que há duas forças que estão organizando a quebrada. O crime organizado e a igreja evangélica. Por que as periferias das nossas cidades têm um mínimo de ordem, apesar de toda a precariedade? Porque tem o crime organizado e porque tem a igreja evangélica. É um absurdo isso, não é? Mas, pelo menos, é a constatação de um estudioso do fenômeno social brasileiro. A cruz e o fuzil. Essa angústia da gente transitar na rua, a questão da violência, da segurança, da criminalidade, da linha tênue que separa a polícia da milícia. E eu tenho amigos, queridos e homens íntegros, membros da IBAB, que trabalham nas forças de segurança, nas forças policiais da nossa cidade e do nosso país. E as histórias que eles me contam são assustadoras. E eu oro por eles, para que Deus tenha misericórdia e compaixão e cuide da vida deles. Mas isso é angustiante. A nossa insegurança psíquica, emocional, tem a ver muito com essa confusão de valores e padrões da nossa sociedade que estão em mudança, estão sendo questionados, estão sendo ressignificados.
estão sendo descartados, estão transformando. Por exemplo, eu me lembro na década de 90. Na década de 90, eu colecionava as tirinhas de Luiz Fernando Veríssimo. Eu colecionava tanto os textos que o Luiz Fernando Veríssimo escrevia na revista Veja, mas eu colecionava principalmente as tirinhas que ele escrevia, Aventuras da Família Brasil. E uma delas tem a jovem grávida. E o vovô vira para ela e diz, é menino ou é menina? E a mamãe diz, não sei, vai escolher quando crescer. Década de 90. Nós estamos em 2024. O que é ser homem? O que é ser mulher? O que é masculino? O que é feminino? Que confusão que a gente está vivendo agora sobre identidade de gênero, orientação de gênero, a diferença entre sexo e gênero. Todos, todas e todes. As coisas não estão mais no lugar em que sempre estiveram. E as coisas não estão mais no lugar em que sempre estiveram, e não estão nem mesmo nomeadas, como sempre foram nomeadas. E se você usa a palavra errada, o vocabulário, outro dia veio uma pessoa e falou assim para mim, pastor, o senhor bandeou para o lado dos gays. Eu falei, o que quer dizer isso? É porque o senhor usa homoafetivo. Quem usa homoafetivo está do lado dos gays. Quem é contra os gays usa homossexual. Foi bom, agora tem o vocabulário certo para me classificar se eu estou do lado de quem, de que lado. Eu não sei nem de que lado, que lado. Então as coisas não estão no lugar, não estão nomeadas, e agora a gente tem que aprender uma nova gramática, um novo vocabulário, uma nova forma de relação. E dependendo como você se posiciona, da palavra que você usa, do lado que você está, ou você é progressista, ou você é conservador, ou você é fundamentalista, ou você está certo e está errado. E a linha que separa o certo e o errado, ela é uma linha muito tênue, meio apagada. É meio apagada. Por exemplo, é certo o crente jogar no tigrinho? Está jogando no tigrinho, né, irmão? Ó, Deus está vendo, hein? É certo jogar na loteria? Eu lembro o R.R. Soares, o pastor lá, o cara perguntou assim, pastor, é certo dar o dízimo da loteria? O cara ganhou na loteria, está perguntando se vai dar dízimo. Aí o pastor respondeu assim, o irmão já cometeu um pecado quando jogou. Não cometa outro pecado deixando de dar o dízimo. É safo, esse cara é bom. É certo jogar na loteria, jogar no tigrinho, fazer uma fezinha nas bets. Bingo na igreja, para a campanha de Natal. Vamos fazer um bingo. Está certo ou está errado? Você está vendo como as coisas... por exemplo, a confusão desses dias. Halloween. Vai mandar seu filho para a escola com a festa do Halloween lá na escola. Seu filho é crente, irmão. Mas o que tem a ver? Uma escola é uma festa folclórica. Está todo mundo no Halloween. A gente não sabe mais se a gente vai, se não vai. Se a gente veste, não veste. Que palavra a gente usa. Isso gera uma insegurança. Gera uma insegurança de como é que eu educo esse menino. Como é que eu educo essa menina? É conflitivo, né? E a gente está inseguro, a gente está vulnerável. E a gente está fazendo a nossa travessia aí pelo Brasil. E aí vem o salmista e diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro.
Estou fazendo a minha travessia. Quarta-feira eu vou pegar o resultado da minha biópsia. Estou fazendo a minha travessia. Quinta-feira eu tenho a resposta se eu conseguir ou não a bolsa para o meu mestrado. Estou fazendo a minha travessia. Quarta-feira eu tenho mais uma entrevista de emprego. Estou fazendo a minha travessia. Essa semana eu tenho audiência com o meu marido. Meu ex-marido, né? Que está disputando comigo a guarda dos nossos filhos. Estou fazendo a minha travessia. Trabalhando 12 horas por dia para fazer o preço da feira. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E eu não quero... Aliás, eu nem chamaria essa minha fala de hoje de manhã de um sermão. Na verdade, eu quero convidar você para um momento de oração. Porque eu quero dizer para você só uma coisa a partir desse salmo. A coisa mais simples, né, que o salmista está dizendo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ponto. Isso que eu queria lembrar para você hoje de manhã. O seu socorro vem do Senhor. Enquanto eu meditava nesse texto e lia os comentários, as interpretações possíveis, etc., uma expressão ganhou meu coração de uma maneira tão especial que eu até chorei. Um dos comentaristas disse assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E o comentarista disse: o nosso socorro não vem da criação, vem do Criador. Não vem dos céus e da terra, vem do que criou os céus e a terra. Alguns dos estudiosos dizem que os montes aqui representam as forças da natureza e as divindades que estão incrustadas nas forças da natureza. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Do Deus da selva, do Deus da água, do Deus da chuva, do Deus do trovão, o Deus da terra fértil. Qual dos deuses que está presente nas forças da natureza vai me socorrer? E o salmista diz: nenhum deles. O Senhor que criou os céus e a terra é quem vai me socorrer. E a palavra que é usada, a NVI traduziu, a Nova Versão Internacional traduziu com proteger. O teu protetor, o que te protege, protegerá, proteger. Mas a palavra usada aqui, acredito, seria melhor traduzida por guardar. Aquele que te guarda. E esse guardar pode ser o guardar da sentinela que faz guarda, está de guarda na cidade. Mas esse guardar pode ser o guardar que era a tarefa, a responsabilidade das mulheres na casa, da mãe. A mãe que guarda os seus filhos. A mãe que unge os seus filhos e os expõe ao sol, mas os expõe ao sol ungidos. A mãe que guarda os seus filhos e que lhes oferece segurança na escuridão da noite. Por isso é que a lua não te molestará de noite, nem o sol de dia. Essa figura da guarda materna de dia e de noite. Ou do capítulo do Êxodo que diz que Deus colocou uma sombra sobre Israel enquanto Israel fazia a travessia pelo deserto, e essa sombra guardava Israel. Esse guardar é assim como um abraço, sabe? Como um acolhimento. Por isso a tradução, talvez, proteção, também esteja correta, mas eu preferi, porque achei mais afetiva, inclusive, o guardar.
O guardar no sentido de cuidar. O guardar no sentido de trazer para si. E pense que imagem linda é esta quando você diz assim, eu estou fazendo a minha travessia, quarta-feira tenho consulta, quinta-feira tenho audiência, terça-feira tenho entrevista de emprego, na segunda-feira tenho uma conversa dura com o meu chefe, enfim, e você faz assim, olha, estou fazendo essa minha travessia e eu vou guardado por Deus. Eu vou no acolhimento amoroso e do abraço de Deus. Eu vou no colo de Deus, fazendo a minha travessia, sob o cuidado e a guarda de Deus. E quando eu meditava nessas coisas, o meu socorro vem do Senhor, do Criador e não da criação. Eu me lembrei de duas coisas, que a criação, ela funciona com duas leis. A lei da necessidade e a lei da contingência. Nós vivemos assim, entre o necessário e o contingente. O que é o necessário? Necessário é o inevitável. É o que vai acontecer, é inexorável. Se eu soltar a minha Bíblia agora, ela sobe ou desce? Desce. Porque os corpos se atraem na proporção de sua massa. Como existe mais massa na Terra do que na Bíblia, a Terra atrai a Bíblia. Chama lei da gravidade. Se eu lembro bem da aula, acho que é mais ou menos isso. Está certo, Claudinho? Deve estar, né? É inexorável, é inevitável. Isso é a lei da necessidade. É assim. Não tem como ser diferente. O sujeito pular do 17º andar e, em vez de cair, subir. Não funciona assim. O universo criado, ele tem leis que são inexoráveis e inevitáveis. É a cláusula de necessidade. Por exemplo, eu estou envelhecendo. Você também, né? Só queria lembrar. Mas eu estou envelhecendo. É inevitável. É inexorável. Estou envelhecendo. Estou caminhando para a morte do meu corpo. Estou indo nessa direção. Estou fazendo essa travessia. É inevitável. É necessário. Agora, estou envelhecendo bem? Com saúde? Estou envelhecendo, cuidando do meu corpo para segurar um pouquinho o processo de deterioração, ou eu estou ajudando o meu corpo a apodrecer, me alimentando com lixo, dormindo mal, cheio de vícios, vivendo desregradamente? Porque se envelhecer é necessário, me drogar é contingente. Eu posso me drogar e posso não me drogar. Posso cuidar da minha saúde física fazendo uma caminhada e posso ter uma vida sedentária. Isso aqui é da contingência. É o que eu posso e eu não posso, o que pode e o que não pode, o que é indiferente. A gente vive assim entre o necessário e o contingente. Porque a lei da criação é essa. Mas aí vem o salmista e diz: nós não estamos aos cuidados da criação. Nós não estamos à mercê do inevitável e do acaso, porque nós estamos sob os cuidados do Criador, que criou os céus e a terra. E quando você pensa nisso, no Criador, no Senhor, eu queria oferecer alguns textos da Palavra de Deus e vou dar licença para você tirá-los do contexto. Pode tirar do contexto, se apropriar deles, porque no contexto e fora do contexto eles dizem a verdade. Por exemplo, Isaías 64:4. Desde a antiguidade não se viu, não se ouviu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. É esse o
O cuidador e o guardador de Israel é o cuidador e o guardador da sua vida. Um Deus inigualável que trabalha para aqueles que nele esperam. Salmo 37. Confia no Senhor, espera nele. Deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Entrega, confia, agrada-te. Descansa no Senhor. Ele fará. Um dos textos mais lindos que eu tenho grifado na minha Bíblia é Coríntios capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais passou pela imaginação humana as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que o amam. E eu durante muito tempo li coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, como se fosse o céu, sabe? O céu está fora da nossa imaginação. Mas eu gosto de pensar que tem a ver com as coisas daqui também. Que quando eu entro no quarto de oração e digo, Senhor, estou na minha travessia, e eu levanto os meus olhos e digo, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu carrego comigo essa sensação de que há coisas que os meus olhos não viram, meus ouvidos não ouviram, e eu jamais imaginei que Deus poderia fazer, mas Ele pode fazer. Então, quando eu leio, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu penso duas coisas para terminar. A primeira é que quando eu elevo os meus olhos para os montes e busco o Senhor, eu me coloco diante do inusitado, do inesperado, do surpreendente. A maior tolice que você faz na sua oração é dizer para Deus qual é a resposta. Você apresenta o pedido e já apresenta a resposta. Aquela entrevista de emprego de quinta-feira. Senhor, Tu sabes o quanto eu necessito, Senhor. Quebranta o coração daquele entrevistador, Senhor. E aí Deus estaria pensando assim, não, essa entrevista aí é só para dar uma treinada em você, porque a boa mesmo é na outra semana, que você ainda nem sabe. Ou você quer que eu já quebrante o cara aqui nesse? Hã? É isso que eu penso quando eu estou em oração, eu falo assim, Senhor, estou com essa aflição aqui, Senhor. Estou com essa necessidade, estou com essa angústia, estou com esse problema. Preciso de um socorro. E aí eu ouço Deus dizendo, tá bom, me entrega. Mas olha lá o que o Senhor vai fazer, hein? E Deus diz, entrega, confia, descansa. Estou cuidando, vou cuidar. Estou acordado, estou alerta. Não pisquei, não cochilei. Eu vi tudo o que está acontecendo. Confia que o que eu vou fazer pode te surpreender. Agora, a segunda coisa que eu penso, não é que quando eu entro em oração e busco o socorro de Deus, eu estou diante do inusitado, do surpreendente, daquilo que Deus pode fazer, que eu jamais imaginei que Ele faria. Mas a segunda coisa que eu penso é que Deus é tão misericordioso e bondoso, que Ele aceita conversar com a gente e ouvir as nossas sugestões. E eu queria dar um versículo para você muito lindo. Mateus 24, 19 e 20. Em que Jesus está falando da grande tribulação que virá sobre Jerusalém. E ele diz, olha, é inevitável que venha. Serão dias terríveis. Eles virão.
E Jesus faz um comentário cheio de compaixão e misericórdia. Ele diz assim: ai das mulheres grávidas, que naqueles dias da tribulação estiverem grávidas. E aí Jesus diz assim: orem para que aqueles dias não venham no inverno e nem no sábado. É interessante isso que Jesus diz: olha, algumas coisas são inevitáveis, elas vão acontecer, elas têm que acontecer. O universo tem suas leis naturais, que não podem mudar toda hora, porque senão isso seria o caos. Tem uma ordem, tem causa e efeito, tem semeadura e ceifa. A vida segue o seu curso. Mas eu acho muito lindo quando Deus diz assim: olha, eu não vou alterar tudo por sua causa. Mas quer conversar sobre isso? E aí você diz assim: Senhor, tudo bem que o Senhor não vai mudar tudo, mas não dá para fazer o negócio acontecer em vez de no sábado, na quinta. Não dá para o Senhor fazer com que, em vez de acontecer no inverno, que é ruim da gente fazer travessia, aconteça assim no outono, numa primavera, numa estação mais amena. É muito lindo isso, porque isso mostra que Deus é pessoa. Deus tem coração. Deus pensa, Deus sente. Deus tem compaixão, tem empatia. A força da gravidade não tem. A camada de ozônio não tem. Os ventos e os rios celestes, a água que percorre caminhos, não tem sentimentos. A chuva não tem empatia com você. Mas graças a Deus que o seu socorro não vem das forças do vento, né? Graças a Deus que o seu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então eu disse que ia convidar você para um momento de oração, e é agora. Queria poder orar por você e com você. Você que tem uma terça-feira, uma quinta-feira, uma quarta-feira, você que está numa travessia, e você que hoje pela manhã está dizendo: eleva os meus olhos para os montes. Não estou dormindo bem, não estou em paz, estou ansioso. Eu tenho um momento de decisão na minha vida, eu estou numa travessia. E eu elevo os meus olhos para os montes. Então eu queria convidar você a vir aqui à frente e elevar seus olhos para o Senhor que fez os céus e a terra. Entrar nesse quarto a partir do qual tudo pode acontecer, porque se você entrega para Deus, tudo pode acontecer. E você falar para Deus o que você sente, o que você pensa, o que você gostaria, e dizer assim: Senhor, todavia, tua vontade. Vamos ficar em pé? Vamos cantar e fazer as nossas declarações de fé. E depois nós vamos orar pelos irmãos e irmãs que estão aqui entre nós. Olha, hoje pela manhã, orei por uma mãe aflita que disse: meu filho tentou tirar a sua vida essa semana. A gente chega aqui nesse lugar tão abençoado por Deus, a gente não sabe as aflições de quem está sentado ao nosso lado. Então é tempo de levantar os olhos e confiar que Deus nos guarda e nos cuida.